Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Que maravilha! Esse mês de outubro tá bombando de coisa boa, né, gente? Muito autor, muitas autoras. Que coisa boa. Bom, a gente vai conversar com o escritor Adriano Albuquerque, tá? A gente vai conversar aí sobre o seu livro chamado Gravidez Eterna. Acho que ele até entrou aqui, peraí. Eu acho que já até botou aí o convitezinho. Adriano, querido, tá me vendo? Tô te vendo sim. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que maravilha, querido! Antes de mais nada, muitíssimo obrigada por você estar disponibilizando um tempo aí para vir aqui falar sobre o seu livro. Aliás, gente, para quem não sabe, o livro do nosso autor é tema de episódio aqui no podcast, chamado do livro Não Me Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então já corre lá e já se inscreve. Muitíssimo obrigada, tá, Adriano? Desculpa, eu não entendi. Você não tá me ouvindo, não? Tô, tô sim. Ah, agora tá. Me diz uma coisa, a tua primeira live? É a primeira live. E Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então já corre lá e já se inscreve. Já fiz, Muitíssimo obrigada, tá, Adriano? já fiz outras entrevistas, mas aqui no Instagram é a primeira. Ah, então, ingressando aí o nosso autor em live literária por aqui pelo Instagram. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Manaus, eu nasci em Manaus, mas atualmente eu moro em São Paulo. Que delícia! Mora em São Paulo há quanto tempo? Ah, já vai lá pelos quase 25 anos. Caramba! Conhece o Rio? Conheço o Rio. Que Conheço bastante. delícia! Eu Uma tenho terra vontade muito de linda. conhecer. Fala, pode falar. Não, o Rio é uma terra muito linda. Ah, você está falando do Rio Amazonas, ou do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro! Ah, sim. O Rio de Janeiro é uma terra muito linda. Eu ia falar que eu tenho vontade de conhecer Manaus, que eu não conheço, e São Paulo, que eu acho imenso aí, né? Então, dá para. É uma cidade dentro da outra, um lugar dentro do outro. São Paulo realmente é uma loucura. Quando você vier no Rio de Janeiro, mande mensagem para a gente trocar figurinha, tá? Pessoalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu tô aqui com o teu livro Gravidez Eterna. Gente, esse nome já mega chamativo. Antes da gente entrar no conteúdo do teu livro propriamente dito, esse seu título, o Adriano, como é que surgiu? Gravidez Eterna. Por que esse nome? Bom, eu era 2003 e eu estava muito preocupado com certas coisas no mundo, no Brasil. Eu estava estudando filosofia e tinha acontecido a guerra no Iraque. A questão da fome no Brasil estava começando a ser atacada, mas ainda era uma realidade muito cruel. A fome na África. Enfim, várias situações me inundaram de preocupações políticas, claro, né? E aí eu precisava dar uma resposta a isso. Eu não sabia como. Aí eu pensei, eu digo, não, vou escrever um livro. Pô, mas o livro
vai ler esse livro? E eu respondi, o mundo, ué, o mundo, né? As pessoas. Agora, escrever um livro, como é que essa resposta vai ser dada por meio desse livro? Aí eu pensei numa personagem, né? E por meio dessa personagem, ela iria dar essa resposta, a resposta que eu gostaria de dar, né? E aí eu pensei numa criança, né? Pensei numa criança, mas aí eu como que radicalizei, né? Eu pensei numa criança dentro da barriga da mãe, no útero, né? E aí, com o desenrolar da história, na verdade, é que surgiu a ideia do nome, né? Porque a mãe, ao longo da história, né, ela vai ficar muito mexida, muito tocada com tudo o que acontece na história do livro, né? E aí essa gravidez para ela vai ser como que uma gravidez eterna, justamente por conta da atitude da Helena, que é a personagem central do livro, né? Que é a Pois personagem é, central. eu já ia até te perguntar sobre a Helena, né? Porque ela parece ser uma personagem aí que carrega o leitor, que leva o leitor durante a narrativa. Quem é a Helena? A Helena é uma criança, mas ainda está em estado de embrião, né? Ainda é um feto, mas ela vai tomar ciência das coisas que acontecem no mundo por meio da mãe, né? Porque a mãe ela vai viver várias situações, né? Junto com a Helena, e a Helena vai tendo reações diante das situações. Então, a mãe, a Letícia, vai interpretando essas reações de Helena, né? Ela vai interpretando e vai traduzindo, né? Então, quem é Helena? Helena é um ser político, é um embrião político, é um embrião pensante, né? É a grande metáfora do feto pensante e político. Nossa, profundo isso, hein, gente? Não é todo mundo que consegue ter essa ideia, não. Eu vou ler um trechinho aqui da sinopse Sim. para inteirar o pessoal ainda mais do seu livro, tá? Correto, perfeito. Eu vou ler aqui para vocês, gente. Gravidez Eterna ou Os Problemas do Mundo. O livro apresenta a história de Helena, uma criança que ainda nem nasceu, mas que tomará uma decisão capaz de abalar o mundo. Sua mãe, Letícia, traduz todas as sensações de Helena, que são sensações de repulsa por um mundo que ela acabará por rejeitar, já que tudo o que ela sente se traduz em perigo e agressividade do homem pelo homem. Helena decide não nascer, deixando o mundo sobressaltado, e Letícia com a mais profunda tristeza. Eu acho que a gente não tem um final feliz aí nessa história do nosso autor, né? O Adriano, esse é o teu primeiro livro publicado? Não, esse é o segundo, na verdade, né? É o segundo. O primeiro foi lançado em 2015, que é resultado, 2015. que é resultado da minha dissertação de mestrado, né? E aí, em 2019, eu lancei o Gravidez Eterna, né? Que maravilha! Os dois livros foram por editora? Não, o primeiro sim. O primeiro foi pela Paco Editorial, mas esse Gravidez Eterna é uma publicação do próprio autor. É independente, né? Mas aí, claro, eu coloco nas plataformas, na Amazon, na Wiclap, para ser comercializado.
Agora, você falou ainda há pouco que o seu primeiro livro foi publicado em 2015. Nós estamos em 2022. Como é que você vê a transformação desse mercado editorial desde 2015 para sua nova publicação? Você acha que muita coisa mudou? Você acha que hoje a facilidade de fazer uma publicação independente, como é o caso desse livro, é uma opção válida? O que você pensa em relação a isso? Essa é uma grande pergunta. Eu acho uma opção muito válida essa questão da publicação independente, porque eu sempre tive uma questão muito séria com essa questão dos direitos autorais, né? Você passa 4 anos, 10 anos, 5 anos, que seja, escrevendo uma obra, né, pensando, e depois, no final das contas, a sua margem, né, de participação no lucro é muito pequena. Então, eu penso que esse mercado editorial independente é uma opção muito válida, uma opção muito boa, e eu acho que o escritor deve explorar da melhor maneira possível, né? E a vinda dessa possibilidade do autor publicar de maneira independente, ela é importante justamente para o autor se firmar, né, como realmente, né, dono da sua própria obra. Né? Porque no momento em que ele quiser tirar de circulação, ele tira, sem problema nenhum. Sim. Né? Exatamente, não está preso ali a cláusulas absurdas de editora, ele tem essa prioridade em cima da própria obra. Gente, publicação é de perfil, né? Tem escritor que tem perfil para editora, tem escritor que tem perfil para publicação independente. Tá tudo bem, ok? Muito bem. Agora me diz uma coisa, o Adriano. O fato de você ser formado em filosofia te ajudou na produção dessa história, desse livro? Bastante, ajudou bastante, porque justamente por conta da questão do questionamento da realidade, né? Aquele momento que eu vivi de 2003 a 2019 era um momento em que eu queria, né, colocar em questão a grande realidade, não só a realidade nacional, né, mas também a grande realidade mundial, internacional. E a maneira que eu arranjei, a maneira que eu consegui criar foi justamente colocando no centro desse questionamento, né, no centro da tentativa de questionar a realidade, justamente uma criança, né? E, inclusive, uma criança ainda em estado embrionário. Né? Então e foi justamente a filosofia que me deu isso, né? Essa possibilidade de criar, né? De criar a partir da própria realidade, a partir daquilo que a gente dispõe, que é o quê? Que é o pensamento, né? É a experiência do pensamento. Como diria um professor da Unicamp, Silvio Galo, né? É a experiência do pensamento. Né? Como diria, por exemplo, Nietzsche, né? É o próprio ser humano buscando se colocar, né? com os seus poderes, né? com os seus poderes, que não se confunde com o poder do super-homem hollywoodiano, né? Hollywoodiano não, acredito que da Disney, né? Eu não sei. Aí acho que eu acabei de fazer uma confusão desnecessária. Mas, enfim, a questão é o próprio ser humano, com a sua capacidade, né? Se colocando diante dos problemas, dos dramas humanos. Né? Pois é a é. filosofia. Não, vai, conclua, desculpa. Não, eu só queria
só para concluir, que é justamente a filosofia, que é uma luz, né? Ela nos dá essa possibilidade. Não só a filosofia, né? A própria história dá, mas é que a filosofia, ela te dá coragem para você criar uma metáfora, uma resposta, né? Enfim, então a filosofia, ela só me ajudou na construção desse livro, Gravidez Eterna. Agora, você não acha que você arriscou aí quando você colocou um ser pensante, sendo ali esse tema explorado para levantar questões dentro de uma fase feminina que é muito íntima, que é muito mulher, que só mulher consegue passar por esse processo e sentir. Você acha que isso foi uma estratégia também de chamar atenção para a história, porque não é comum homens escrevendo, principalmente nessa fase da mulher, né, que é a gestação, e aí você colocar nesse embrião, nesse ser pensante, toda essa responsabilidade. Você acha que isso não foi arriscar demais, não? Ou foi uma baita estratégia também para chamar a atenção? Olha, eu gostaria que tivesse sido uma baita estratégia, mas realmente não foi. Eu fui levado, né, a buscar essa criança e eu poderia ter colocado uma menina de, sei lá, de 7 anos, né, de 10 anos. Não, mas alguma coisa me levou para o útero, né? Para o útero. E por quê o útero? Veja, de um lado, eu estava fazendo o quê? Eu estava questionando a realidade cruel da fome e da guerra, de um lado. Ora, quem está na guerra quer o quê? Quer segurança, quer paz. E é que o ser humano encontra o grau máximo de paz e de tranquilidade. É no útero. Quem tem juízo nunca deveria ter saído do útero. Né? Nunca. Né? Tem um meme que diz isso, né? A última vez que eu tive paz foi quando eu estava no útero. Tem uns memes assim muito bons, né? A última vez que eu dormi foi quando eu estava no útero. Exatamente. Então, essa questão da Letícia grávida, hoje eu percebo, tem toda uma simbologia, né, de paz, de tranquilidade, justamente por conta do conteúdo do livro. Né? Mas, de fato, eu fui levado a isso. Né? Não foi assim uma estratégia, gostaria que tivesse sido, mas não foi. Né? Foi ao sabor do acaso. Né? Nós gostamos muito, atualmente, de dar às nossas obras, às nossas criações, um tom de ciência, né? Porque isso é como que dá segurança para o que a gente faz. Mas, infelizmente, eu não vou poder fazer isso, porque foi ao sabor do acaso. Né? Alguma coisa, mas não é totalmente acaso, né, Monique? Porque tudo que a gente faz tem a ver com a nossa história. Né? Sim. Se eu penso de um jeito, é porque eu tenho uma influência de algum autor, de alguma questão, enfim. Então, foi, de fato, ao sabor do acaso, mas tudo isso está na nossa história, né? No que a gente viveu, no que a gente não viveu, no que a gente gostaria de ter feito. Mas o fato é que o acaso me levou para essa simbologia toda. Né? É um bom... sabe por quê, gente? Eu gravei o episódio dele, né? Então tem trechos ali que eu coloquei lá e eu pude ler, ter acesso, e faz realmente todo sentido. Você tá com teu livro aí? Mostra a capa pra gente, gente. Olha essa capa.
Que coisa! Adriano, como publicação solo, como é que foi a produção dessa capa? Foi uma ideia sua, em conjunto com alguém? Ela já existia? Como é que surgiu essa capa, que parece um quadro pintado? Na verdade, a primeira capa que eu pensei foi uma mulher grávida mesmo, né? E colocando a mão na barriga, diante do mundo. Essa foi a primeira ideia que eu tive. Mas aí depois, eu gosto muito de abstração. Eu gosto muito da imagem abstrata, né? Aí, alguns anos depois, eu pensei muito e cheguei a essa capa aqui, ó, né? Cheguei a essa capa porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas dá a impressão que tem um cabelo aqui de alguém, Sim, sabe? sim. Voando assim, né? E tem aí, enfim, dá uma leve lembrança de alguém perdido tentando resolver alguma coisa, né? Foi mais ou menos. Exatamente. Eu estou olhando para ela agora e são cores, gente. É como se fossem pinceladas, mas ao mesmo tempo passa ali uma imagem, é verdade. Gostei, curti essa ideia. Foi você quem fez essa capa? Não, não, não. Aí essa capa ela é tem até aqui os créditos. Os créditos estão aqui, ó. Deixa eu tentar localizar aqui na ficha edição do autor. Acho que é nos agradecimentos. Nos agradecimentos. Não, não, eu estou perguntando porque às vezes foi um ilustrador, uma capista que você tenha conhecido, Não, alguém terceiro, né? é, exatamente. Não, mas não foi, não. Eu Não? peguei. Não, foi. Na verdade, eu peguei do Pixabay. É um site de imagens muito, muito bom. Né? Aliás, a quem eu quero agradecer também. Mas é um site assim que dá muita possibilidade para os autores, né? Para quem trabalha para quem precisa de imagens, né? É um site muito importante. Agora, quantas páginas tem teu livro físico? É 130, 100 e 150, 160. 160. Aqui páginas. no digital ele está com 134. Quanto tempo você levou para escrever Gravidez Eterna? Em torno de 8 anos, mais ou menos. Não é, 8 anos! mas é porque eu estava num processo de reflexão, de pensamento sobre tudo que levou ao livro, né? Porque esse é um livro como é que eu posso dizer? É um livro de problemas, né? Então, aqui dentro tem muitos problemas. E para pensar sobre todos esses problemas, leva um tempo, né? Sim, Escrever não é tanto o problema é você se colocar diante do problema. Né? Então, exatamente. Agora, você pode ler um trechinho aí para gente? Pode ser do início, do meio, do fim, só para a gente aproveitar um pouquinho desse conteúdo. sim. Lembrando, gente, que o livro é episódio aqui no podcast, né? Então corre lá para se inscreva e escute o episódio do nosso autor. Vai, Adriano. Então, vamos lá. A poeira que se levanta de nossos pés é impulsionada pela energia de nossos corpos, de nossas vidas, de nossos seres, de nossas histórias. Essa poeira, energizada pelos nossos corpos, é a matéria maior da mensagem de Helena. Devemos fazer em vida o que Helena fez ao tomar a decisão de alguma coisa que eu não posso falar.
né? Não dá spoiler. Enfim, acho que esse trecho já diz. Deixa eu ler só mais um trechinho aqui, Monique. Ó, Claro! nesse momento, eu olho para os meus pés e para os de Sartre. Sartre é marido de Letícia, né? Aqui na história. Sinto que eles têm uma certa energia e me pergunto, de onde vêm as energias dessas poeiras? É porque a poeira aqui está tendo uma importância muito grande, né? E eu respondo, diz Letícia, dos nossos próprios pés. Mas eu quero ser mais exata em minha resposta. Do nosso corpo, do nosso ser, da nossa história. Acumulamos forças, acumulamos poder, sem, contudo, nos apercebermos disso. É porque Helena, isso aqui é o finalzinho da história, né? E Letícia está cheia, está completamente tomada pela decisão de Helena, né? E essa decisão de Helena deixa muito claro para Letícia exatamente a importância que cada um tem diante dos problemas. Diante dos problemas, né? Nesse sentido, esse finalzinho aqui, ele é muito nietzschiano. Ele vai muito ao encontro do pensamento do Nietzsche, né? Do filósofo que procura mostrar o quanto a gente pode, né, fazer muito pela vida, né? E a decisão de Helena deixou muito claro para Letícia exatamente essa possibilidade de como nós podemos mudar a nossa realidade, né? E de como nós podemos intervir em grandes questões humanas, né? Então, a atitude de Helena, ela deixa na cabeça da Letícia, da mãe, né? Que no finalzinho da história fica muito triste. Então, ela deixa na cabeça da Letícia exatamente essa possibilidade política, social, de você intervir no mundo, intervir na vida das pessoas, enfim. É por isso que a poeira, né? Uau! É, queridos e queridas, vocês estão achando que é fácil? Há uma conexão ali entre mãe e filha, né? Então, provavelmente, esse ato de rebeldia de Helena, esse ser pensante, né, acaba transformando ali, passando para a mãe as ideias e tendo as próprias atitudes. Incrível, incrível. Muito bem. Agora, o Adriano me diz uma coisa, eu estou vendo um monte de livro aí atrás de você, uma estante repleta de livros. O que você está lendo atualmente? Atualmente eu estou tentando acabar de ler, né, um livro do Vitor Henrique Paro, é um pedagogo que aborda a questão da educação escolar, né? Ele critica um pouco a educação tradicional, né? Ele é muito firme nisso, ele é bastante firme, né? Ele critica a educação do professor explicador, né? Aquele professor que vai lá para frente do palco, né? E começa a dar a sua aula. Isso não tem nada de errado, é uma pedagogia válida, mas segundo o Paro, né, até onde eu pude entender, é uma pedagogia precária na medida em que ela é muito antiga, né? Você pode chegar num curso superior de uma universidade e fazer isso? Pode, porque quem vai fazer uma faculdade é alguém que de fato quer, né? Agora, a criança ainda é um ser que precisa ganhar o posto exatamente do querer estudar.
E é por isso que ele fala isso, que a figura do professor explicador, né, aquele professor que vai lá para frente e começa a dar a sua aula, para a criança, isso é algo que deve ser repensado, né? Então, eu tô terminando essa leitura e tenho o tempo todo que reler as coisas, né? Que reler os livros que são de leituras obrigatórias, né? E também com Entendi. prazer. Você dá aula? Eu dou aula. Eu Você dou dá aula em duas aula escolas. para escola? Ensino médio. Sou professor de ensino médio. Ensino médio. É uma galera ali já mais, um pouco mais avançada, quase chegando ali à maioridade, 15, 16 e tal. E Como é que você vê, como professor, o Adriano, essa relação da geração atual, que tem muita informação e acesso à tecnologia constantemente, com a leitura? Você acha que essa galera está lendo, tem interesse, tem incentivo? Ou você acha que não, que eles estão muito mais vidrados e usando a internet, a tecnologia, para outras coisas? Como é que você, como escritor, educador, vê essa relação com a leitura? eu vejo com bastante preocupação, porque, de um lado, você tem realmente uma gama de informações. Acontece que a gente tem que diferenciar, né, informações de formação. Quando o aluno vai para a escola, ele vai para adquirir uma formação, né? Porque informações são pedaços de formação, né? Então, é muito importante o aluno do ensino médio ele ter essa diferenciação na cabeça dele, né? Porque se você dá um Google, né, isso é válido? Claro que é. Você dá um Google para pegar alguma informação, isso é importante sim, mas ele tem que saber que isso é apenas uma informação. E que, para a formação dele, ele vai precisar sistematizar um pouco, ele vai precisar de um todo, né? Por exemplo, vamos lá, vamos pensar sobre a questão política, né? O professor acabou de dar uma aula, o professor de sociologia ou de filosofia mesmo, acabou de dar uma aula de filosofia, de política, né? E aí o aluno precisa preparar um trabalho para apresentar, né? Sei lá, sobre o voto, por exemplo. Dentro da política você tem vários temas, vários assuntos, né? E aí ele dá um Google sobre o voto. É válido? Claro que é. Mas ele precisa saber que, para ele apresentar o trabalho, ele tem que ter um todo conectado. Ele tem que apresentar alguma coisa que faça sentido, né? Alguma coisa que ligue, que faça uma ligação da realidade das pessoas com a questão do voto, né? O que é esse voto? O que representa? Será que o voto ele é a democracia ou ele é apenas um momento da democracia? Né? O Google não vai responder isso. Sim. Né? O Google não vai responder isso. Isso vai ser respondido na medida em que o aluno discutir com o professor, conversar com o professor e com os alunos. É aí que rola a formação. Sim. É aí que acontece a formação, né? O Google ele vai ajudar. Então, eu vejo com preocupação, porque o aluno ele tem que ter essa ciência da questão da formação. Ele tem que diferenciar, né, fazer a diferença entre formação e informação. É muito importante. Conclua, pode concluir. Não, é importante o aluno pensar isso. Né? Essa diferença. Pois você tocou aí num ponto bom, é importante frisar isso, né?
A gente, às vezes, não tem essa discernição e acha que vem tudo no mesmo combo. Nada como conversar com uma pessoa esclarecida, né, gente? Eu adoro meus autores, trocar essas ideias é muito bom, porque abre a nossa cabeça, escutar o outro, principalmente quando o outro faz parte da educação, é muito importante. Eu adoro. Eu acho que é a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Ô, Adriana, me diz uma coisa. Você falou que mora em São Paulo. Você acompanhou a Bienal esse ano? Muito pouco, muito pouco. Eu confesso que eu cometi esse pecado. A gente viu aí na Bienal que o estrondo de leitores foi imenso. Os próprios organizadores viram que o número foi muito maior do que eles estavam esperando. Isso quer dizer que a literatura no nosso país, talvez por causa da pandemia, todo mundo enclausurado, acessando, querendo e buscando, a leitura aumentou, a venda de livros aumentou no mercado. A gente viu também que os livros digitais estão sendo extremamente consumidos. As pessoas estão preferindo o e-book por causa da praticidade, da comodidade e às vezes até pelo preço. Como é que você, como leitor, aquele que consome leituras, e-book, livro físico, vê essa relação do livro físico para o digital e como escritor, aquele que publica, que fornece o digital e o físico? Eu vejo que toda forma de leitura é válida, é importante, tem que existir. Eu, pessoalmente, como leitor, eu prefiro o livro físico, porque eu preciso rabiscar, eu preciso anotar, né? Eu preciso... Então, como leitor, eu necessito do livro físico. Como escritor, eu gosto de pensar nos dois. Eu gosto de pensar nos dois porque eu não posso querer que o meu leitor seja igual a mim, né? Eu não posso ter essa pretensão, né? Tem leitores que gostam, que de fato realmente gostam do e-book, mas tem leitores que gostam do livro físico, né? Então, as duas formas são muito válidas, né? E elas têm que existir, porque, afinal de contas, o mundo está mudando muito, né? O mundo praticamente já é todo digital, né? Então, eu vejo com muita... Eu vejo com muita esperança isso. Acho que o e-book ele veio para somar mesmo e é importante. Para somar, é isso aí, muito bem. É perfeito. Eu adoro livro físico, adoro as tiragens, adoro o papel. Eu fico com muito medo de viver nesse mundo e daqui a 50 anos a gente não tem mais papel, a gente não tem mais livro físico. Eu espero que isso não aconteça, que a tecnologia ainda preserve, deixe que isso seja preservado. Mas as gerações atuais, eu outro dia fui dar um livro pro meu sobrinho e ele falou assim, tia, que é isso? Ele tem 6 anos. Eu falei, é um livro, garoto. Aí, o que eu vou fazer com isso, tia? Não dá para baixar aqui, não? Então, assim, sabe? Ele tá naquele processo de que vai baixar, você vai sentar e vai folhear esse livro de papel. Ah, não, é muito chato. Eu baixo aqui e vejo as figuras no celular. Então, eu tenho esse receio de daqui a 50, 60, 100 anos, eu não vou estar aqui, né? Mas que a tecnologia acabe com o nosso lindo papel. Adriana, me diz uma coisa. Essa sua história, esse seu livro, Gravidez Eterna, você pretende fazer um outro volume? Você já está produzindo um lançamento futuro? Tem livro chegando? Como é que está isso? Ih, nosso autor caiu. Adriano? Nosso autor caiu. Nosso autor caiu.
Nosso autor caiu. Ah, gente, que pena. Vamos chamá-lo novamente. Peraí, vamos chamar novamente. Caiu? Adriano, querido, Monique, você tá me ouvindo, tá me vendo? Você caiu aí? Tá tudo bem? eu tô te vendo, tô te ouvindo, mas tá falhando a Não, tua tela tá falhando. você deu uma queda aí, a tua internet oscilou. Vê se tá tudo ok aí. A imagem daqui a pouco aparece. O negócio é você ficar na live. Você caiu aqui. Bom, você tá me ouvindo, não tá? Aí ele vai cair de novo, gente. Estabilizou? Ou travou? Travou aí pra vocês, gente? Adriano? Adriano, querido, você tá me vendo? Caiu de novo. Monique, Adriano, você tá me vendo? Agora você virou a câmera, vira para você de novo. Aí, agora sim. Bom, eu não sei até onde você me ouviu falar, mas eu vou refazer a pergunta, tá? tá bom. Você já está produzindo um novo livro? Já tem lançamento previsto? Tem alguma coisa aí sendo produzida ou está muito cedo? Eu já tenho, na verdade, eu tenho 2 livros que estão na forma, né? Ainda estão sendo cozinhados, enfim, estão sendo feitos ainda, né? Não, na verdade, um já está completamente produzido, mas eu estou relendo, que é muito possivelmente o nome vai ser O Professor de Empatia. O Professor de Empatia, eu vou ter que reler, porque tem uma coisa lá que eu não gostei. E o outro livro é um livro de memória. É um livro de memória, mas esse livro eu ainda não terminei, na verdade. Eu estou na metade, né, de uma história que eu mesmo vivi. E tenho outros projetos, enfim, projetos tem muitos, né? Mas concretamente, só o Professor de Empatia e o outro que ainda está na metade. Que maravilha! Quer dizer, tem coisa boa vindo por aí. Agora, quem quiser comprar Gravidez Eterna, onde ele está à venda? Tem formato e-book, tem digital, é no Instagram, é site. Como é que tá isso? O Gravidez Eterna está na Wiclap e está na Amazon. Né? Está na Amazon e tem formato e-book também. E ele está disponível no Kindle ilimitado, né? Isso, perfeito. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, te fazer perguntas sobre a sua obra ou as suas obras. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Professor Escritor, o nome. Professor Escritor. Eu vou deixar, gente, descrito o Instagram dele aqui na live, onde vocês vão poder assistir no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro, no canal do Spotify, onde vocês agora podem assistir lives também no Spotify. Olha que maravilha. Aqui no Instagram do autor. Então, assim, são N opções para vocês
assistirem, compartilharem a live aí através das redes. Adriano, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. Essa é boa. São 7 perguntas, você não pensa, você só responde, tá? Beleza. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? Ou de dia ou à noite. Muito bom. Com spoiler ou sem spoiler? Desde que o spoiler consiga ser enigmático, pode ser com spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vai depender da necessidade. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto e saio correndo porque eu sei que eu não vou receber de volta. Então você não empresta, você sai correndo. Você empresta assim, vai ficar lendo aqui do meu lado, não sai de perto de mim. Quando você terminar, você me devolve. Ai, que delícia, gente! Adriano, você sobreviveu à sua primeira entrevista em live literária aqui pelo Instagram. Como é que você está se sentindo? Olha, eu estou me sentindo como em 2003, né? Que eu precisava responder alguma coisa, eu precisava dizer alguma coisa, mas no início de 2003 eu me sentia sem a possibilidade de dizer alguma coisa, e quando é lá, pelo final de 2003, eu já tinha a possibilidade de dizer alguma coisa, né? Porque aí eu já tinha pensado completamente na possibilidade do livro. É assim que eu estou me sentindo agora. Ou seja, eu estou falando, estou dizendo, é o canal, né? É um canal de comunicação. Né? Então, é esse sentimento de comunicação. Que maravilha! Olha, eu quero te agradecer imensamente, não só por você deixar eu divulgar o seu livro, fazer o seu episódio, te entrevistar, mas por essa obra que está aqui na minha planilha. Em breve eu vou começar a ler, provavelmente semana que vem eu já começo a leitura. Eu quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, desejar para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, não pare de distribuir seres pensantes por aí, entre aspas, através das suas obras e do seu trabalho. E que você tenha muita coragem aí nessa função de educador, que também é outra missão dificílima. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Eu que agradeço, Monique, o teu trabalho, que é um trabalho muito importante, né? É um incentivo à leitura, né? E fazer isso no Brasil é uma escola também, né? Você também é uma educadora. Então, muito obrigado por tudo mesmo. E obrigado às pessoas que estiveram aqui, certo? Tá cheio de aluno aqui dele, ó. Tá cheio de gente aqui, cheio de aluno acompanhando. O pessoal, quero agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Teve uma queda aí, mas depois normalizou tudo de novo. Então, quem assistiu, quem está assistindo, quem vai assistir, muitíssimo obrigada, tá? Adriano, beijo, querido. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.